O Juan tá bom, mas para Jesus não tá. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Motivo de muita felicidade, honra, tá podendo ministrar mais uma vez para os irmãos. Agradeço ao pastor pela oportunidade, agradeço a Deus por poder estar aqui. Livro de Juízes, seu capítulo 21, versículo 25, e depois Ruth, capítulo 1. É logo um livro depois do outro. Juízes 21, 25 e depois Ruth, capítulo 1. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui no Data Show. Culto de restauração. Restauração não é fazer algo do zero, começar algo do zero. É pegar algo que já existe e tornar a ter vida, tornar a ter esperança, voltar a sonhar, voltar a sorrir, voltar a ser feliz, voltar a viver. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em toda terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Naqueles dias não havia rei em toda terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Ruth, capítulo 1, versículo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar a menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas. Uma chamava Orfa e outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia Noemi soube, em Moabe, que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe de boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. E elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: Ide, voltai cada qual para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trastastes os falecidos e a mim mesmo. E que o Senhor conceda a cada um de vós paz, segurança, no lar de um novo marido. E em seguida abraçou-as, mas elas choravam em alta voz, exclamando: não vamos voltar contigo. Nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Amém, irmãos? Somente até aí os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Irmãos, restauração significa recomeço, recomeçar de novo, começar outra vez. E o interessante, irmãos, que se a gente for atentar, sabendo que nada na Bíblia é por acaso,
nada na Bíblia está colocado nessa ordem sem motivo nenhum. A Bíblia não está exatamente nessa ordem, porque as pessoas escolheram deixar o livro assim. Primeiro Gênesis, depois Êxodo, depois Levíticos. Não. Tudo tem um por acaso. E Juízes é exatamente o 7º livro da Bíblia. E o número 7 nos liga à perfeição, ao fim de um ciclo, ao fim de algo. Por isso que hoje, domingo, seria o primeiro dia da semana, que acabou ontem, o 7º dia, que era sábado. 7 é ligado à perfeição. E aqui parecia que a história tinha acabado. Você viu o versículo 25 que a gente leu? Naquele tempo, ninguém mais dava ouvido a Deus, ninguém queria mais nada com nada, e todo mundo fazia conforme o que queria fazer. Parecia que tinha acabado. Parecia que já era, não dá mais. Só que não era o fim. Porque quando Deus não quer colocar o ponto final em algo, não se trata de um fim. Porque Ele que define o tempo, se Ele quer pôr um fim ou não. Tudo vem dEle, a glória dEle, a honra é para Ele. E se Deus definiu que não, apesar de parecer que era o fim de um ciclo, vem Ruth logo em seguida dizendo, opa, parecia que estava dando tudo errado. Todo mundo estava fazendo conforme a sua vontade. Mas eu cheguei na história. E não é o fim de um ciclo. Está começando agora um novo começo. Eu vou dar novos sonhos, novos projetos. Eu vou restaurar aquilo que foi perdido e vou começar a fazer de novo. Aleluias. Moisés, irmãos, viveu 40 anos num ciclo. Estudou toda a ciência do Egito. Era inteligentíssimo. E quando ele decidiu conhecer os seus irmãos hebreus e viu que estava algo errado ali, que estava desequilibrado, ele acaba matando o homem e tem que fugir, e sai fugido. Acabou o ciclo de Moisés ali? Não. Ficou lá, aprendeu. Porque no Egito, nesse ciclo que ele passou, ele aprendeu de ciência, ficou inteligente, entendeu as leis do Egito. Só que agora no deserto, ele vai aprender outra coisa. Agora ele vai aprender as coisas de Deus. No Egito ele via o fogo queimar. Mas no deserto ele via a sarça queimar e o fogo não consumir ela. E saiu uma voz de dentro dela falando com ele. Ah, mas era o fim, parecia o fim. Mas 40 anos depois, com 80, caramba, Juan, 80 anos, ele volta e vai até seu irmão Arão para libertar o povo do Egito. Parecia o fim, mas não era, porque quem dá a última palavra é Deus. Parece que é o fim, mas em nome de Jesus, você talvez entrou nessa noite. Juan, vai ser meu último culto. Talvez na sua cabeça pode ser isso. Mas a partir do momento que você colocou os pés aqui para dentro, pode aparecer o fim de um ciclo. Mas amanhã, segunda-feira, vai começar outra história. Porque Deus vai trabalhar nesse problema. Deus vai trabalhar nessa situação. Nada é perdido aos olhos dele. Porque a última palavra vem do Senhor. Aleluia. E naquele tempo, teve fome em Belém. Elimeleque toma uma decisão. Vou sair de Belém. Algumas versões da Bíblia falam que ele sai para peregrinar nas terras de Moabe. Primeiro eu quero que os irmãos entendam que Noemi nessa situação, ela está de mãos atadas, porque a mulher naquela época, ela não tinha palavra. O que o homem falava era assim e pronto, ele decidia pela família. Então, quando ele decide sair, Noemi não tinha como tentar, não, vamos ficar, vamos esperar mais um pouco. Ele fala, não, vamos sair a peregrinar para Moabe, para uma terra estrangeira, porque tá tendo fome aqui em Israel, tá tendo fome em Belém.
E peregrinar, irmão, sabe qual que é a ideia que nos dá? Todo mundo que sai para peregrinar, ele vai com a intenção de voltar. Eu vou lá, passo um tempo lá e volto. Só que a gente precisa entender que tem decisões que a gente toma que às vezes não dá tempo de voltar. Eu vou ali, depois eu vou para a igreja. Eu vou fazer tal coisa, depois eu volto. Primeiro isso, depois isso aqui. Só que tem coisas, situações da nossa vida, decisões que tomamos, que não dá tempo de voltar. Não dá tempo de fazer de novo, recomeçar. Decisões erradas. E ele sai. E quando ele sai, irmãos, ele se estabelece em Moabe. Ele fica ali e fala, agora eu não volto mais. Percebe que quando a gente sai de algo, tenta fazer alguma coisa e as coisas parecem que está dando certo, a gente fala, opa, está dando certo aqui, eu vou ficar aqui. Mas aprenda uma coisa, nem tudo, ou melhor, tudo que dá certo longe de Deus, não está dando certo. Tudo que você acha que está dando certo para você, longe de Deus, longe dos ensinamentos do Senhor, longe da vontade dele, parece que é certo aos seus olhos, mas não é certo. E a gente vai ganhando, vai conquistando, vai ganhando, e a gente fala, opa, tá dando certo mesmo, tô no caminho certo. Só que aconteceu, não deu tempo de Elimeleque voltar. Parecia que tá dando certo, mas sabe o que aconteceu? A morte veio sobre ele. Elimeleque morre. E deixa sua mulher, com seus 2 filhos, viúva, em uma terra estrangeira. A gente precisa entender, irmãos, que o fato de a gente estar no lugar certo e as coisas não estão acontecendo, não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. É melhor ficar no lugar que Deus quer, faltando algo, talvez material, talvez financeiro, do que ir para um lugar que Deus não quer, achando que estamos ganhando e não está ganhando nada. Porque em Belém ele ainda tinha a família dele. Aonde você está, você ainda tem sua família. Você ainda tem sua casa. Você ainda tem seus filhos. Você ainda tem coisas boas. Está faltando algo. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, aleluia. Fica. Se a ordem de Deus para você é ficar, fica. Por mais que lá pareça que está dando certo, fica onde Deus quer que você fique. Não tome decisões norteado pelo que você vê. Nós cristãos somos norteados pela fé. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pela fé. E a fé dá um passo sem saber se vai ter um chão para você pisar. Mas eu acredito que no Deus que eu sirvo, está faltando algo. Hoje eu não tenho isso, hoje eu não tenho aquilo. Mas pela fé, pelo Deus que eu acredito, se Ele está mandando eu ficar, se Ele está mandando eu fazer desse jeito, eu vou continuar como Ele quer. Porque a palavra final vem dEle e Ele vai restaurar aquilo que está faltando, aleluia. Mas e agora? Juan morreu. Elimeleque morreu. Os 2 filhos dela se casam. Orfa e Ruth, as mulheres dele. Só que o peso da decisão errada é tão grande, que a Bíblia nos fala que Malom e Quilion, os filhos de Noemi, também morreram. E é tão difícil porque você consolar alguém que perdeu o marido é uma coisa. Como você vai chegar numa mãe que perdeu 2 filhos e vai dar um conselho para ela? Perdeu o marido, algum tempo depois perde 2 filhos. Eu não consigo imaginar um versículo, uma palavra para falar para ela. Tão difícil que era a situação. Fruto de uma decisão errada, sem consultar a Deus.
Juan, mas o meu erro impede de Deus trabalhar? Não. Porque se a gente se arrepender de todo o coração, buscar a face dele, independente do que fizemos, dos erros, das falhas, se estamos no lugar que Deus não quer, se a gente se arrepender, Deus vai restaurar. Aleluia. Restaurar como, Juan? Olha a situação dessa mulher. Perdeu o marido, 2 filhos, só está ela com as 2 mulheres do seu filho agora. Aconteceu algo, irmãos. Chegou uma notícia em Moabe. Chegou uma notícia em Moabe. 800 quilômetros de distância. Moabe de Belém. E a notícia chegou até os ouvidos de Noemi, era assim: Belém, Deus visitou Belém. E Belém voltou a prosperar. Aleluia. Primeira coisa que eu quero te dizer, aleluias, quando você se humilha na presença do Senhor, não importa tão distante que esteja esse sonho seu, não importa tão distante que esteja esse projeto seu. Juan, é impossível Deus fazer isso. Juan, é impossível Deus restaurar isso. Aleluias. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Uma notícia vai chegar aos seus ouvidos. Deus visitou essa situação. Deus visitou a sua causa. Deus visitou a sua saúde. Deus visitou a sua família. Deus visitou a sua casa. E a sua casa, a sua saúde, a sua família voltou a prosperar, aleluia. E percebe que não prospera primeiro para depois Deus visitar, aleluia. Primeiro Deus visita, primeiro Deus entra, aleluia. E quando ele entra, quando ele faz, aí começa a prosperar, aleluia. Primeiro Deus vai chegar, aleluia. Primeiro Deus vai entrar nessa situação, aleluia. Quando você se humilhar perante ele, aleluia, ele vai chegar, ele vai entrar, e a notícia boa vai chegar, aleluia. Não é o fim de um ciclo, aleluia. Hoje na sua vida, Deus vai visitar, e é um novo começo, aleluia. E a Bíblia nos fala que quando Deus visita Belém, e Belém volta a prosperar, quem é de fora quer voltar, aleluia. Para os irmãos entenderem melhor, quando Deus começar a trabalhar na sua vida, quando Deus começar a fazer um milagre na sua vida, quando Deus começar a fazer o impossível por você, e eles vão ver que a mão de Deus está trabalhando sobre a sua vida, a sua família vai voltar, o seu marido vai querer saber o que está acontecendo, os seus filhos, aleluia. Quem não acredita em Deus, fala, opa, alguma coisa diferente está acontecendo com ela, não tinha nada, não era ninguém, estava passando por uma situação difícil, aleluia, mas Deus visitou a casa dela, Deus visitou a família dela. Eu não sei quem é esse Deus, mas se Ele fez isso na vida dela, eu também quero, eu também vou, aleluia. Você é o início, é por você que vai começar a acontecer, é por você que Deus vai começar a salvar, é por você que Deus vai começar a transformar, libertar, aleluia. Quando Deus visitar você, quando você se humilhar na presença dEle, aleluia, pessoas vão vir querer saber o que está acontecendo, aleluia. Porque quando Deus faz na sua vida, irmãos, é aparente. Seu sorriso muda, o seu semblante muda, aleluia. E as pessoas falam, opa, eu não sei quem é esse Deus que fez isso na vida dele, mas olha como ele está diferente, olha como ele está feliz, olha como ele está alegre, aleluia. Eu também quero, aleluia, glória a Deus. Através de você, irmãos, você é coluna, aleluia. Através de você, a sua casa também vai se achegar a Deus. Belém voltou a prosperar, vamos voltar.
Parecia que era o fim, né, irmãos? Parecia que a situação já era, mas ela volta. E quando ela vai voltar, irmãos, ela fala assim para suas 2 noras: ó, é o seguinte, eu vou voltar para Belém, mas meus filhos já morreram, se vocês quiserem ficar aqui em Moabe, pode ficar, não precisa me seguir. Pode ficar aqui mesmo. Fica aqui, não vem atrás de mim não. Aí no primeiro momento as 2 falam: não, negativo, a gente vai voltar com você para Belém. E ela insiste mais um pouco: não, fica, eu já sou velha, eu não vou me casar mais, eu não vou ter mais filhos para dar para vocês, fica. Aí Orfa fala assim: então eu vou ficar, não quero ir não, vou ficar em Moabe mesmo. Aí Ruth fala assim: não, um dos versículos mais belos da Bíblia: aonde você for, eu vou. Aonde você colocar os seus pés, eu coloco os meus pés. Aonde você se deitar, eu me deito. E para melhorar, e depois que você morrer, aonde que os seus ossos forem enterrados, os meus ossos também serão enterrados. A gente precisa entender, irmãos, que no processo de restauração, algumas pessoas vão sair da nossa vida. Nossa, mas era tão próximo de mim, era tão próxima de mim, não fala mais comigo. Deus seleciona quem Ele quer do nosso lado. Algumas pessoas têm que sair para a restauração acontecer. Algumas pessoas não suportam caminhar o nosso caminho. Ou talvez não querem o nosso bem. Então é melhor ficar em Moabe. Não preciso trazer para onde Deus quer me levar. Só que ao mesmo tempo que pessoas vão sair da nossa vida, ao mesmo tempo que pessoas vão deixar de andar com a gente, existirão pessoas no nosso processo de restauração que vão estar do nosso lado, que serão amigos, fiéis. Aonde a gente colocar o nosso pé, vai colocar. Para onde a gente ir, vai junto. E melhor ainda, quando a gente não estiver perto, não vai falar mal de você nas suas costas não. Porque Ruth fala para Noemi: depois que você morrer, aonde os seus ossos estiverem enterrados, os meus vão ser enterrados. Que eu não preciso que a sua presença na minha frente prove a lealdade, como eu sou verdadeira contigo. E essas pessoas que Deus vai colocar no nosso lado, no processo de restauração, pessoas que vão nos abraçar, que vão nos ajudar, que vão nos fortalecer. E quando a gente não estiver por perto, vai ser um ombro amigo, em oração, em jejum, nos fortalecendo. Aleluia. Aí Noemi fala assim, e é o seguinte: não precisa chamar eu de Noemi mais não, pode me chamar de Mara. E Mara significa amarga. Ela passou por tanta coisa, irmãos, que ela falou: opa, nem pelo meu nome eu quero ser chamado mais. Perdeu até a identidade. Porque o diabo, quando ele quer nos afundar em algo, até a nossa identidade ele tenta tirar da gente. Só que, irmãos, independente da dor que ela passou, independente do sofrimento que ela passou, em nenhum momento essa dor, esse sofrimento impediu ela de voltar. Aleluia. O que te impede, aleluia, glória a Deus, de querer voltar à presença do Senhor, aleluia? Qual que é o impedimento que está causando essa distância entre você e Deus, aleluia? Mas hoje eu vim aqui para te dizer que não há dor, não há sofrimento,
não há angústia, não há medo, não há depressão, não há ansiedade, não há estresse que te impeça de voltar aonde Deus visita, de voltar para a presença dEle, para estar mais próximo dEle. O que tem impedido você da restauração acontecer na sua vida? Aleluia. Hoje Deus quer quebrar esse impedimento, aleluia, que impede de você voltar, aleluia. Noemi volta, e Noemi e Ruth andam lado a lado, aleluia. Como Ruth prometeu para eles, andam lado a lado. Será que nesse caminho de volta até Belém surgiu algum... Será que eu devo mesmo voltar ou não? Será que eu volto se eu fico? Eu creio que não. Noemi estava tão decidida. Mas é difícil voltar quando tudo está dando errado. É difícil me aproximar novamente de Deus quando tudo está dando errado, Juan. Eu tento, mas as feridas, as mágoas, as dores, os traumas passados me impedem de voltar. Primeiro Samuel, capítulo 6, irmãos, nos fala que a Arca da Aliança começou a trazer doença para o povo filisteu. Tumores e doenças de rato. A Arca da Aliança começou a trazer doença para aquele povo. E no capítulo 6 eles falam assim: nós precisamos dar um jeito de fazer essa Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, voltar para Israel. A gente tem que dar um jeito. Uma coisa que me maravilha aqui, irmãos, fico maravilhado de ver, é que às vezes nós, dentro da igreja, temos essa dificuldade de reconhecer a grandeza do nosso Deus. O quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode fazer o impossível por mim e por você. E quem está fora, às vezes sabe como Deus é grande. Os filisteus notaram a grandeza de Deus. Desde que a presença dele chegou no nosso meio, a gente ficou doente, a gente tem que fazer voltar essa presença para Israel. Isso aqui não é nosso. Eles reconheceram. Aí eles falaram assim: tem um jeito. Mas vamos dificultar. Vamos dificultar para essa presença voltar para eles. Aí a gente vai entender mesmo que Deus é Deus mesmo. Vamos dificultar um pouco. Vamos deixar um pouco mais difícil essa volta. Faz o seguinte: pega 2 vacas que acabaram de dar cria, amarra a Arca da Aliança nela, põe o jugo sobre elas. Como forma de desculpa, vamos colocar o ouro em cima da arca, para eles saberem que é nós que estamos devolvendo. E vamos fazer essa Arca da Aliança voltar para Israel. Vamos fazer essa Arca da Aliança voltar da onde ela nunca deveria ter saído, que era a presença do Senhor. Só que era difícil, irmãos. Eles falaram exatamente assim: 2 vacas que acabaram de dar cria. 3 coisas, irmãos. Acabaram de dar cria. Primeiro, ainda está com dor. Segundo, ainda está amamentando, então está ocupada. Terceiro, ainda tem laços de família. Ainda tem laços, porque o filho acabou de nascer. Só que para voltar para a presença do Senhor,
Ainda pode ter dor, mas tem que voltar, aleluia. Ah, Juan, mas eu ando tão ocupado com as minhas coisas, tão ocupado com os meus objetivos, com os meus sonhos. Só que para voltar para a presença do Senhor, tem que deixar essas ocupações de lado. Laços de família. É difícil, eu sei que é difícil. Quando você quer ir, a outra pessoa não quer ir. Quando você quer estar presente, a outra pessoa não quer estar presente. Só que para voltar para a presença do Senhor, aleluia, a gente precisa entender que essas feridas, que essas dores, elas curam. Que é nesse trajeto de volta. Eu sei que é difícil, irmãos, querer estar próximo de Deus passando por um tratamento oncológico, com a saúde debilitada. Eu sei que é difícil vir para a igreja sem saber o que vai comer amanhã. É difícil. Eu sei que é difícil quando alguns prazeres tomam a nossa frente e impedem a gente de voltar. Mas só há um caminho para voltar para a presença do Senhor, aleluia. Só há um caminho e hoje Ele te chama para esse caminho. Com dor, ocupado, com laços de família, passando por dificuldade, com medo, mas volta hoje. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer que a presença dEle habite em sua vida. Volta hoje, dá um passo para Ele hoje, aleluia. E outra coisa, essas vacas a qual nunca foram colocaram no jugo, nunca fizeram esse serviço, nunca andaram por esse caminho, nem sabia para onde tinha que ir. Aleluia. Juan, é muito difícil para mim, Juan, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz desse jeito, eu nunca tentei assim. Tenta hoje, aleluia. Tenta hoje Deus está falando com você, aleluia, Ele quer você próximo dEle, que Ele quer restaurar a sua vida. Juan, mas eu nunca fui por esse caminho, todo o caminho que eu andei da minha vida foi do meu jeito. Tenta do jeito dEle hoje, aleluia. Ele está falando com você, tenta do meu jeito, deixa eu colocar a minha mão nesse problema, deixa eu fazer do meu jeito hoje, eu quero restaurar a sua vida, aleluia. É difícil, eu sei que é difícil, mas é só um passo seu que Ele precisa, aleluia. E se você der esse passo hoje para Ele, aleluia, não importa o seu problema, Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Elas voltaram. E a Bíblia nos fala que Ruth começou Noemi falou para ela assim: Ruth, é o seguinte, fica pegando os feixes ali, quietinha no seu canto. Não precisa se aparecer não, não precisa se amostrar não. Fica quietinho fazendo, só trabalha. Porque a gente precisa entender que elas andavam junto, porque Noemi tinha um acesso para chegar em Belém. E Ruth tinha as condições para trabalhar e fazer. Só que quando a gente faz aquilo que Deus coloca nas nossas mãos bem feito, do jeito que Deus quer, do jeito que Ele ordena, quem manda, fala com quem comanda, para honrar quem trabalha. Quem manda, fala com quem comanda, para honrar quem trabalha. Mas meu trabalho é pequeno, mas Deus está vendo. Mas eu faço pouco, mas Deus está vendo, aleluia. Mas tem gente que prega, tem gente que louva, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo. Eu só chego na igreja, sento ali, faço a minha oração, mas Deus está vendo, aleluia. Deus só quer o seu coração, aleluia. Quem comanda, fala em quem manda, fala em quem comanda para honrar quem
trabalha, aleluia. Você só veio aqui nessa noite, só sentou no seu lugar, aleluia. Mas quem manda tá vendo, aleluia. Tá vendo o seu coração, tá vendo a sua dificuldade, tá vendo os seus problemas, aleluia. Ele conhece o seu coração, aleluia. E se há sinceridade aí, hoje a sua história não vai acabar assim, aleluia. Tem honra para ser liberada, tem restauração para ser liberada, tem transformação, tem libertação. Faça a sua parte, aleluia. Desde o início do culto Deus está falando isso. Faça a sua parte, que a dele Ele vai fazer. Ele só quer um passo seu, Ele só quer um passo seu, aleluia. E o que aconteceu, Juan? Quem manda tocou em quem comanda, e ele observou Ruth trabalhando. E ele falou assim: opa, eu nunca vi alguém como essa mulher aqui. Ela é diferente. Eu nunca vi alguém aqui assim. Quem é essa aí? Ah, mas ela é moabita. Eu não quero saber o passado dela. O que importa para mim é o hoje. Juan, e o que eu fiz lá atrás? Esquece seu passado. Aleluia. Sempre vai ter alguém para falar. Quando Deus quiser te honrar, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação, sempre vai ter alguém para falar. Mas não era ela, não era ele. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: esquece quem você era, esquece o seu passado. O seu passado foi jogado no mar de esquecimento, aleluia. A partir de hoje, se eu quero restaurar, é um novo ciclo que se começa. Não importa o que passou, não importa o que você fez, quem você era, o que você aprontou, o que deixou de aprontar. Deus não está ligando para isso nessa noite. Deus está falando que a partir de hoje Ele quer fazer algo novo, aleluia. Ele quer reconstruir aquilo que foi quebrado, aleluia. Não importa o seu passado, é algo novo sobre a sua vida, aleluia. Mas quem é ela? É uma moabita. Eu não quero saber se ela é moabita. Eu não quero saber. Eu quero me casar com ela, aleluia. Eu costumo dizer que Ruth é o João 3,16 do Antigo Testamento. Alguém que não merecia, alguém que não podia, agora pode, agora consegue, aleluia. Acaba com esse complexo de inferioridade, que você não pode, que você não consegue, que você não vai chegar, que você não é ninguém. Acaba com isso. Deus me trouxe aqui para te dizer que você pode sim, que Ele escolheu você, que Ele separou você, que Ele tem promessas sobre a sua vida, e que Ele é fiel para cumprir as promessas, mas que Ele precisa de um passo seu, Ele precisa de uma atitude sua, aleluia. Suredecanta, labicanta, labanai. Talvez você entrou dizendo aqui que você não é ninguém, aleluia, mas para Ele você é alguém valoroso. Você tem valor, meu irmão, você tem valor, minha irmã. A gente não merecia, a gente poderia estar no meio do pecado, mas Deus olhou para nós e viu graça e falou: é Ele que eu quero, é ela que eu quero fazer algo novo, aleluia. Escolhe Ruth, se casa com Ruth. E sabe o que acontece? Dá um filho para Ruth. Ruth, capítulo 4, versículo 11. Olha que maravilhoso, irmãos. Então Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou. Tiveram relações, o Senhor os abençoou e Ruth engravidou, e deu à luz a um filho. E as mulheres comentaram: Noemi, bendito seja o Senhor,
que não te deixou sem alguém para te resgatar, e que o nome do teu neto seja célebre em Israel. E este menino te abençoará como nova vida, e te sustentará, e consolará na velhice, porquanto o filho da tua querida nora, que muito te ama, e que te é melhor que 7 filhos, Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se fosse mãe. E assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho. E deram o nome chamado de Obed. E este foi pai de Jessé, que por sua vez tornou o pai de Davi. Aleluias. Primeira coisa, Ruth entendeu que ela precisava deixar o filho com Noemi. Noemi era uma hebreia, tinha os ensinamentos necessários para dar para aquela criança, para ensinar, para passar. E a segunda coisa, um novo começo naquela história. Aquela história não acabou daquele jeito. Vocês entenderam? A história de Ruth, irmão, sabe, entrou na genealogia de Jesus. Porque a minha história e a sua história não é o que as pessoas falam, não é o que o povo fala, não é o que fizemos no passado. A nossa história se parece com a história de Jesus. Porque a partir do momento que Ele olhou para mim, olhou para você e nos deu uma nova chance, fazemos parte da família de Deus. Estamos assentados entre os príncipes e comeremos o melhor dessa terra. Por mais que passamos por dificuldade, por provas, por lutas, Deus nos escolheu. E tudo aqui, irmãos, é passageiro. Tudo nessa terra é passageiro. Se a gente for firme, fiel, enfrentar as dificuldades, logo menos a trombeta vai soar e a gente vai morar com Jesus, com o Pai lá em cima. Por isso eu vim aqui para te dizer, se coloque de pé em